pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque na programação aí da nossa disciplina, essa sexta disciplina, né, de fundamentos para a construção de protótipos didáticos, não está previsto um meet, né, não está previsto nenhum encontro entre nós. Mas eu acho interessante fazer essa apresentação, né, para que venha aí a reduzir possíveis dúvidas que vocês tenham com o desenvolvimento das atividades. A gente tem 3 atividades nessa disciplina, né? 1 no Flipgrid e 2 no Canva. Então, e nessa semana agora que passou, a professora disponibilizou os critérios de avaliação. Então, acho que é interessante compartilhar com vocês para vocês saberem aí, né, o que espera e como que vocês vão ser avaliados. Então, trazendo aqui o nosso material, né? Iniciando, então, pelo Flipgrid, né? Que é a construção dos cenários, né? Os cenários, então, eles valem 30 pontos. E eles estão na mesma lógica aí do que foi desenvolvido nas outras disciplinas. Então, são 3 cenários, escolhe um dos cenários e desenvolve a atividade desse cenário escolhido, né? Então, primeiro cenário, vou fazer uma leitura rápida, né? O professor João trabalha no setor pedagógico de um núcleo regional de educação e é o responsável por organizar grupos de estudos para promover a formação continuada dos docentes e gestores. Normalmente, essa formação é realizada de forma online, para facilitar a participação dos cursistas e favorecer a articulação entre eles. Todavia, um problema tem inquietado o professor João e a equipe que o auxilia: o grande número de evasão. Com base no problema constatado pelo professor João e sua equipe, e com base nos fundamentos apresentados no Explorer, grave um vídeo na sua sala online, no Flipgrid, e socialize com seus colegas para reflexões, que podem ser orientados pelo roteiro a seguir. Ele tem algumas questões que precisam ser respondidas, né? Então, um total aí de 6 questões que vocês precisam responder, né? Então, questão A, né? Problema que tem inquietado o professor João e a equipe pode ser tomado como um problema de pesquisa? Sim ou não, e por quê? Então, com base nos apontamentos lá da professora Terezinha, vocês vão identificar se pode ser identificado como um problema de pesquisa, né? Para ser identificado como um problema de pesquisa tem que ter um objeto a ser analisado, né? Vocês vão verificar este ponto e refletir e construir a resposta, né? Se pode ser identificado como um problema de pesquisa ou se não, né? Mas tem características aqui que condizem com um problema de pesquisa, né? Já dando um spoiler aí para vocês. A sua investigação pode conduzir à produção de conhecimento científico? Como? Então, aqui mais uma reflexão, né? Então, identificando essa problemática, né? Respondendo ao problema identificado, né? Pode ser construído, então, conhecimento científico? Então, vocês vão estar apontando isso. Partindo do conhecimento empírico, como é possível alicerçar o problema em bases teóricas para alcançar uma nova realidade? Cite exemplos, né? Então, aqui, vocês vão estar identificando, né, se for um problema de pesquisa, né, esse problema singular, né, um problema específico ali dentro dessa escola, né? Desculpa, dentro desse núcleo regional. A identificação, então, a discussão, né, em termos de conhecimento científico, a partir desse conhecimento empírico, ele tem que haver aí uma incursão, né, tem que ter uma relação com outras produções científicas, né, com outras bases teóricas, né, para que se haja aí uma reflexão, né, do que se produziu, né, do que se já publicou, e com esse novo conhecimento que está sendo apresentado a partir dessa pesquisa proposta pelo professor João, né? D, né? A pesquisação poderia orientar a esta pesquisa, sim ou não, e por quê, né? Então, a pesquisação ela é um tipo de pesquisa, né, que vocês precisam avaliar se ela é apropriada para essa problemática ou não, né? Então, é possível o professor João aplicar uma pesquisação para tentar responder ao problema dele, né?
Eu acredito que sim, né? Mas vocês vão avaliar neste ponto, né? Até porque o professor João, né, e a pesquisação vai ter que haver uma imersão desse professor, desse pesquisador entre os sujeitos, né? Então com os professores que ele tá capacitando, né? No contexto que ele está investigando, então na identificação ali dos fatores que fazem o pessoal a desistir, né? E vai procurar, então, como resolver este problema, então, por meio de ações. Então, eu vejo dessa forma a pesquisação seria aí um meio, mas vocês vão refletir aí, né, nesse ponto, né? Item E. Como você se colocaria na pesquisa? Como pesquisador ou como sujeito participante, né? Aí é uma pergunta um pouquinho mais pessoal, né? Não vou dar spoiler aqui, mas tem uma revisada ali sobre como que se desenvolve a pesquisação que vocês vão conseguir responder aí a esse questionamento, né? Questão F, né? Como que os recursos tecnológicos poderiam contribuir como os recursos e as interfaces digitais poderiam contribuir para a transformação desta realidade, né? Apareceu uma notificação aqui no meu computador. Então, os recursos tecnológicos, eu entendo que eles são centrais nessa investigação. Eles podem ser vistos como mediadores do processo de formação, né? Então, como que eles podem ser utilizados pelos cursistas, né? Então, é um ponto que poderia ser analisado, né? Como que ele pode ser usados para gerar dados, né, para análise do pesquisador, do professor João. Então, né, a partir de entrevistas com os cursistas, aplicação de questionários, a gravação de vídeos, né? Então, são pontos aí que poderiam ser analisados. E daí, a última questão, né? O protótipo didático, ele poderia ser adotado como instrumento para transformação, resolução de problemas? E como, né? Então, nesse caso, né, a construção de um protótipo didático, vocês vão avaliar se ele cabe para responder a esse problema e para fazer a transformação da realidade ou não, né? Eu entendo que sim, né? Não querendo dar spoiler, né? Mas já dando, né? Eu entendo que ele poderia ser uma das etapas da pesquisa, né? Como, por exemplo, para gerar dados, né? Identificando, por exemplo, como poderia se minimizar a evasão, né? Que é o principal ponto de preocupação ali do professor João, né? Então, uma alternativa também poderia ser a construção de forma coletiva desse protótipo didático entre os organizadores da formação, né, no caso o professor João, os demais colegas dele, e os cursistas, né, então os alunos desse curso, né, para articular aí, como elemento articulador, né, entre os cursistas e o professor. Então, com isso a gente fecha aí o nosso cenário 2. Tá? Então, só últimas informações. Aqui você pode fundamentar teoricamente suas reflexões na base teórica apresentada no Explorer, mas também pode extrapolar, além do que a professora Terezinha apresenta. Não se esqueça também que o vídeo produzido na própria plataforma do Flipgrid será avaliado pelo seu professor mentor. Sinalize as questões do roteiro nesta produção. Não esqueça de iniciar o vídeo com sua apresentação, sua IES, que está vinculado, né? Então, falando seu nome, falando que você é da UniOeste, falando que você é da turma de Gestão Escolar 2, falando que está vinculado a mim, né, como professor mentor, e pontuando, né, cada uma das questões. Então, questão A, que está sendo questionado, resposta. Questão B, está sendo questionado e resposta, né?
Com isso, a gente finaliza o primeiro cenário. No cenário 2, né? A professora Cláudia trabalha em uma escola frequentada por alunos de diferentes comunidades. São jovens vindos da periferia urbana, do centro da cidade, das aldeias indígenas, dos quilombolas e dos pescadores. Cada um traz consigo a cultura de sua comunidade, com base na qual defende suas crenças e valores, bem como seus gostos por comidas, músicas, roupas, etc. Com tanta diversidade assim, torna-se um problema para a professora Cláudia organizar e planejar suas aulas, pois, a depender do que e como trabalha, pode gerar desinteresse em parte dos alunos e até intolerância entre eles. Mas, pelo que a professora Cláudia tem observado e conversado com outros colegas e com os gestores da escola, este não é um problema isolado. Toda a escola está, de certa forma, sendo afetada com tanta diversidade. Fica evidente, nos intervalos das aulas, por exemplo, a formação de panelinhas, ou seja, de pequenos grupos formados por pessoas que se aproximam por se identificarem em algum aspecto. Com as lentes de um pesquisador, olhe para o problema apontado pela professora Cláudia e, referendado por outros colegas e gestores da escola onde trabalha, da escola onde ela trabalha. Com base nos fundamentos apresentados no Explorer, grave um vídeo na sua sala de aula online do Flipgrid e socialize com seus colegas as suas reflexões, que podem ser orientadas pelo roteiro disponibilizado na sequência. As questões aqui são praticamente as mesmas das de antes, tá? Então, o que se tem aqui? Só um pouquinho. Então, nós temos ali, questão A, né? O problema que tem inquietado a professora Cláudia, seus colegas e gestores, pode ser tomado como um problema de pesquisa e por quê? Então, na mesma linha do cenário anterior, né, vocês vão identificar se esse pode ser identificado como um problema de pesquisa ou não. Eu entendo que sim, né, porque o objeto a ser analisado é essa realidade da escola, né? Então, está preocupado em termos aí da diversidade, né? Presente aí nessa escola, e é algo que preocupa aí docentes e gestores da escola, né? Porque não estão sabendo aí lidar com essa realidade. Então, dessa forma, esses docentes e gestores, eles precisam aprender a respeito deste desconhecido, né? Então, como lidar aí com essa diversidade para poder transformar a sua realidade, né? Então, no caso, esse problema, ele pode ser tomado como um ponto de partida para que esses gestores e para que os professores possam promover e possam valorizar a diversidade cultural existente aí nessa escola, né? Então, a questão A segue mais ou menos por esse caminho. Questão B, então, a investigação desse problema pode conduzir à produção de conhecimento científico? Como? Então, na mesma linha, se vocês identificaram que no item A ali é um problema de pesquisa, se é um problema de pesquisa, problema científico, né? Então, ele pode vir a construir aí novos conhecimentos científicos que vão estar linkados, vão estar alinhados, né, em como que professores e gestores podem lidar, podem promover aí a diversidade, né, e como lidar aí com essa diversidade, né. Na questão C, partindo do conhecimento empírico que os envolvidos parecem demonstrar, como é possível alicerçar o problema em bases teóricas para alcançar uma nova realidade? Cite exemplos, né? Então, aqui, na mesma linha da questão anterior, né, precisa haver esse relacionamento desse problema singular, né, desse problema que está sendo lidado neste contexto com outros estudos relacionados com essa temática, né, e fazer a discussão, né, como que nos outros foi desenvolvido, como que nesse contexto poderia ser desenvolvido e trazer uma reflexão a respeito disso. Então, junto disso, né, o que poderia ser identificado também? Entender
sobre a multiculturalidade, né? Então, essas diversas culturas existentes aí na organização, né? Para valorizar aí o que cada um desses alunos, o que cada uma dessas culturas tem e apresenta, né? O que também implica, né, uma imersão, igual a professora Terezinha comentou, né, uma imersão em letramentos críticos, né, para fazer essa análise, para identificação de critérios e conceitos, para identificar aí uma proposta transformadora para a escola. Tá? Na questão C, então. Partindo do conhecimento empírico que os envolvidos parecem demonstrar. Ah, não, esse eu já comentei. Questão D, né? A pesquisação poderia orientar esta pesquisa, por quê? A pesquisação, então, da mesma forma, no cenário anterior, ela pode ser um instrumento de pesquisa aqui, porque ela vai fazer com que o pesquisador ele esteja imerso, né, junto aos sujeitos da pesquisa, junto aos objetos de análise, junto ao contexto, né? Então, neste caso aqui, tanto professores, né, quanto gestores nesse contexto podem ser pesquisadores como sujeitos da pesquisa, né, que poderão ali estar olhando para a sua própria ação, como que eles desenvolvem essas atividades e a fim, né, de compreender sobre a diversidade cultural. E os alunos também podem atuar como sujeitos participantes, colaborando com a investigação, né, identificando, então, para esses pesquisadores, para os professores e gestores, né, então, como que ocorre esse interrelacionamento entre essas diversas culturas, esse relacionamento entre os alunos, né? Aí, na questão F, né? Desculpa, na questão E, né? Como você se colocaria na pesquisa? Como pesquisador ou como sujeito participante, né? Então, aqui eu também vou deixar como reflexão, né? Se vocês adentrariam a pesquisa, né? Como pesquisador, para tentar identificar essas relações, ou se vocês entrariam como sujeito participante, né? Sendo analisados aí nessas pesquisas, nessa pesquisa, né? Item F. Como as práticas de multiletramentos, né, multiculturais ou multissemióticas poderiam contribuir para a transformação dessa realidade, né? Então, de que forma essas práticas de multiletramento contribuem, né? Se elas são centrais na investigação, se elas têm uma participação mais tímida, uma menor participação, né? Tendo aí uma participação mais central, como que isso pode acontecer, como que isso pode contribuir, né? Então, mais ou menos nessa linha que vocês vão estar apresentando. O item G, né? O protótipo didático poderia ser adotado como instrumento para a transformação e resolução de problemas? E como? Né? Então, da mesma forma que no cenário anterior, né, identificar se o protótipo didático poderia ser um instrumento para organizar essas ações devido a essa diversidade cultural da escola, ou se não, né? E também se ele poderia ser construído de forma individual pelo pesquisador ou se ele poderia ser construído de forma coletiva, né, entre os sujeitos da pesquisa. Então, é um ponto aí que vocês precisam identificar. Finalizando, então, as características aqui do cenário 2, né, você pode fundamentar teoricamente as suas reflexões na base teórica apresentada e disponibilizada no Explorer, mas também pode extrapolá-la, né? Não esqueça, mesma recomendação de antes, né? Produção do vídeo no Flipgrid, né? Sinalizar as questões, né? Sinalizar a UniOeste, sinalizar o professor mentor, né? E a partir disso aí responder as questões, né? E por fim o nosso terceiro cenário, né? O problema está no plano de ensino, na proposta de intervenção da gestão. Então, é consenso que toda prática na educação, seja como professor ou gestor, para ser bem-sucedida, deve sustentar-se em um planejamento que garanta minimamente
o recorte temático, o reconhecimento de um problema, a definição de objetivos que se pretende alcançar, a escolha de metodologias para sua execução e ações avaliativas que possam mensurar o resultado. São esses os elementos que subsidiam a elaboração de um plano de aula ou uma proposta de intervenção pedagógica. Então aqui tem um relacionamento aí com a pesquisa anterior. Então, na disciplina de laboratório didático 1, vocês tiveram a oportunidade de produzir uma proposta de intervenção. O que estamos propondo nesse cenário é que cada um de vocês retome a pesquisa de intervenção elaborada e examine-a com lentes dos fundamentos da pesquisa. Depois grave um vídeo na sua sala online no Flipgrid e socialize com seus colegas e suas reflexões, que podem ser orientados pelo roteiro de pesquisa, pelo roteiro a seguir, né? E as questões, então, são similares ao que a gente vinha vendo, né? A única diferença aqui é o que vocês precisam estar relacionando com a proposta que foi apresentada por vocês na disciplina do professor Dante. Então, o problema que você aborda na sua proposta de intervenção pode ser tratado como um problema de pesquisa? Sim ou não, e por quê? Então, se ele apresenta um objeto, se você consegue identificar ele claramente, né, se ele vai ter aí uma contribuição para construção de conhecimento científico, ele se enquadra aí como um problema de pesquisa, né? Ao tratá-la como um problema de pesquisa, será possível chegar à produção de conhecimento científico? Como? Então, aqui também a identificação. Respondendo a esse problema apresentado, como esse conhecimento científico, o que ele vai contribuir, como esse conhecimento científico vai ser construído, né? Como que ele vai contribuir para a sociedade, né? Então, um ponto de apresentação aqui. Partindo do conhecimento empírico que você já tem sobre o tema, que perpassa seu plano de aula ou proposta de intervenção de gestão, como é possível alicerçar o problema em bases teóricas para alcançar essa nova realidade? Então, aqui, da mesma forma que nos demais cenários, tem que haver essa discussão com pesquisas anteriores, tem que haver essa discussão com resultados anteriores, identificados aí por outros pesquisadores, qual que é a contribuição que esses outros pesquisadores apresentaram para a ciência, como que os teus resultados eles contribuem para a ciência, como que esses resultados se discutem entre si, né? Então, é aqui que precisa ser dado aí esse alicerce de bases teóricas, né? A pesquisação poderia orientar essa pesquisa e por quê? Então, aqui está mais... Está um pouquinho mais subjetivo, porque cada um de vocês tem uma proposta, né, que foi dada naquela disciplina. Então, se a pesquisação ela está apropriada ou não, vocês vão ter que apontar se sim ou não, e se sim ou se não, o porquê que ela pode orientar a pesquisa, né? Como você se colocaria na pesquisa? Como pesquisador ou como sujeito participante? E por quê? Então, aqui também, né? Vocês precisam apresentar se você vai estar imerso ali como pesquisador ou se você vai estar ali como um sujeito participante apenas, né? E F, né? Como as práticas de multiletramento poderiam contribuir para a transformação dessa realidade, né? As práticas de multiletramento, elas são bastante adequadas no contexto da educação, mas vocês precisam identificar se essas práticas estão adequadas nessa problemática que vocês estão apresentando ou não. E, por fim, né, o protótipo didático poderia ser adotado como instrumento para a transformação e resolução de problemas? Sim ou não? Então, dentro do contexto de vocês, o protótipo didático, ele responderia ao problema ou não responderia, e o porquê, né? Então, e o como, né? Então, é um ponto aí a ser apontado por vocês. Por fim, né, você pode fundamentar teoricamente as suas reflexões na base teórica apresentada e disponibilizada e no Explorer, mas também pode extrapolar, né? Não se esqueça, o vídeo produzido na própria plataforma do Flipgrid será avaliado pelo seu professor mentor, sinaliza as questões do roteiro nessa produção, não esqueça de iniciar o vídeo com sua apresentação da IES e do professor mentor
e do informar qual cenário que você está falando, né? Então, similar aí aos demais. E daí, o link aí para entrar no Flipgrid, né? Vocês já têm... o link já foi passado para vocês, mas acho que clicando aqui ele deve abrir também. Ele vai fazer o login, então vou deixar. Ok, pessoal? Eu vou dividir o vídeo em dois para não ficar tão extenso e eu poder comentar sobre o Canva.